Olá pessoal, boa tarde, bom início de noite, tudo bem? Eu sou Gustavo Lima e estamos começando mais um programa Um Caminho para Si Mesmo, diretamente aqui da página do Facebook. Nesse lindo final de tarde, eu aqui a partir da praia de Tramandaí, na beira-mar de Tramandaí, iniciando esse horário novo. Estamos acostumados a nos encontrarmos geralmente na live às 10 da manhã. A pedidos a gente colocou então o horário um tanto quanto mais tarde para que todos possam participar, né, tirar suas dúvidas ao vivo, a gente conversar e bater esse bate-papo legal. Iniciamos hoje pontualmente às 19 horas. Vamos aguardar o pessoal entrando na live, né, para compartilhar com a gente conversar, para a gente tirar algumas dúvidas, enfim. Nesse programa especial, nessa estreia, nesse horário, a gente vai tratar sobre os tipos de sentimentos conforme a abordagem sistêmica, conforme uma sistematização trazida pelo Hellinger, que é algo bem novo e que dentro da abordagem da constelação familiar faz muito sentido, né? Então a gente vai conversar sobre tipos de sentimentos. Eu vou trazer uma história bem bacana que aconteceu comigo há mais ou menos uns 12, 13 anos atrás, e que agora faz com que eu tenha uma compreensão melhor do que algo que eu vi, né, na minha juventude. Não que eu ainda não seja jovem, mas quando eu tinha lá meus 18 anos, e hoje eu consigo compreender melhor de uma forma mais profunda esse tipo de frase, digamos assim, né? E então, né, vamos falar hoje de sentimentos que basicamente são dentro da sistematização que o Hellinger deu, né, que é o Papa da constelação familiar, que são sentimentos primários, sentimentos secundários, sentimentos adotados e metasentimentos, ou seja, são 4 tipos de sentimentos que nós vamos falar um pouco sobre eles, especialmente sobre sentimentos primários e sentimentos secundários, e como esses tipos de sentimentos nos atrapalham no nosso dia a dia, e como nós não estamos conscientes, eles estão atuando dentro da nossa mente de uma forma totalmente inconsciente, e nós não nos damos conta de quando mudamos de um tipo de sentimento para outro, e o que isso vem e acarreta a nível sistêmico, né? Aqui um clima está bem bacana, está um calor bem gostoso, mas, né, sempre na beira da praia a gente, né, tem um ventinho, a gente tem uma brisa, né? O dia que foi sensacional, foi ótimo. É uma segunda-feira assim de bater palmas, né? Porque a gente teve, o mar estava perfeito, estava lindo. Eu acabei de vir do mar agora há pouco, né? Então é um privilégio a gente estar aqui, né? Eu costumo dizer, só estou aqui nessa vida que eu desejei, que eu pedi, graças à constelação familiar, né? Então essa ajuda que a constelação familiar me deu, né, esse impulso para eu buscar o que eu queria, para eu buscar os meus objetivos, para eu ser uma pessoa mais próxima daquilo que eu desejo ser para mim, é aquilo que eu quero passar adiante, né? Aquilo que eu quero passar para as pessoas. Por isso que hoje eu sou facilitador em constelações familiares, né? Então, nós vamos começar falando dos tipos de sentimentos, né? Sentimentos, como a gente disse antes, né? Primários, secundários, sentimentos adotados e metasentimentos, conforme a classificação que o Hellinger deu, né? E essa classificação, essa sistematização dos sentimentos, elas têm muito a ver com o que a gente vê das dinâmicas inconscientes dos sistemas familiares, né? Tanto dos traumas pessoais quanto dos emaranhamentos sistêmicos. E quando nós conseguimos gerenciar esses tipos de sentimento, quando nós conseguimos identificar e lidar com esses tipos de sentimentos, nós conseguimos ter uma consciência no presente, no que está acontecendo nos nossos atos, muito mais, digamos, muito mais incandescente, assim, muito mais viva, muito mais rápida, quando eu entendo esses tipos de sentimentos, principalmente sentimentos primários, secundários e também os sentimentos adotados. São sentimentos que
nos pegam de surpresa. E se a gente consegue ter bastante presença, bastante atenção no agora, no que nós estamos fazendo, né? Em quem nós somos e da onde vem esse tipo de sentimento, nós conseguimos ter um gerenciamento emocional muito melhor. Nós conseguimos desenvolver uma inteligência emocional muito mais apurada, né? Então, Hellinger, né, o Bert Hellinger, ele traz em diversos livros e também nas palestras deles essa classificação desses 4 sentimentos, né? E que ele fala que são esses sentimentos que muitas vezes fazem com que nós nos perdamos, com que nós nos emaranhamos e nós deixamos de nos identificar com quem nós realmente somos e passamos a nos identificar com pessoas ou questões passadas. Então, primeiro, sentimentos primários. Sentimentos primários são, em regra, né, a grosso modo, os 2 sentimentos, a gente pode citar 2 sentimentos que são os sentimentos primários, que são aqueles que são a fonte de tudo, né? A causa de tudo, são aqueles sentimentos que vêm primeiro, que vêm lá do íntimo da nossa alma, que são os sentimentos que são os mais puros, que são amor e dor. Amor e dor são os sentimentos mais puros, segundo a abordagem sistêmica que um ser humano pode lidar, pode conceber, né? E são sentimentos muito complexos, né? Lembro de uma história de um psicanalista, psicólogo na verdade, o Rossandro Kinsley, que ele conta uma história muito bacana, né, sobre o amor, a profundidade do amor. Ele fala que quando ele tinha lá uns 17 anos, ele pediu autorização para a mãe dele para ele ir numa festa, numa outra cidade, alguma coisa assim. E a mãe dele disse não, não vai, porque eu acho perigoso, qualquer motivo, não vou deixar você ir. E ele, né, disse que ficou muito brabo, muito consternado e disse para a mãe dele, mãe, do jeito que você me trata, né, me impedindo de fazer as coisas que eu quero, sendo dura assim comigo, eu nunca vou lhe amar. E a mãe dele prontamente, de forma bem tranquila, respondeu para ele, meu filho, mas eu não quero que você me ame. Eu só quero que você me respeite e cumpra as minhas decisões. Só isso que eu quero. Não preciso do teu amor. E ele disse que ficou muito brabo com aquilo, ele ficou muito decepcionado com a mãe dele. E então ele ficou de mal, ficou um tempo sem falar com a mãe dele e tal. E na faculdade, quando ele entrou na faculdade estudando psicologia, né, ele foi entender que o amor é o sentimento mais complexo que o ser humano pode ter. E para ter amor por algum objeto, né, por alguém, na verdade, essa pessoa que nós amamos, a gente precisa desenvolver um respeito por ela. Então, o que ele descobriu, né? O que ele descobriu na faculdade foi que a mãe dele estava falando para ele, primeiro eu quero que você me respeite, depois que você me respeitar, você, com maturidade, talvez possa desenvolver o amor por mim. Então o amor é um sentimento realmente muito complexo. E dentro da abordagem sistêmica, o amor, ele é a origem de quase tudo, né? Praticamente tudo da origem é originado, na verdade, pelo amor. Eu costumo sempre dar o exemplo de que o amor, e na verdade esse exemplo quem dá é o Hellinger, né? Que o amor é água. E as ordens, que são aqueles princípios, aquelas leis, aqueles ordenamentos básicos da vida familiar, que rege todos os sistemas sociais, na verdade, que é a ordem de pertencimento, equilíbrio entre dar e receber e hierarquia, é como se fosse a garrafinha, né, da água. Eu sempre uso esse exemplo, né? Ele já é bem batido, quem me acompanha conhece bem esse exemplo. O amor é a água que está aqui dentro. Eu preciso beber dessa água para matar a minha sede, para eu sobreviver. E a garrafinha é a ordem, né? É a hierarquia, o pertencimento, é o equilíbrio. Então eu estou com sede, eu posso querer tomar água, mas se essa água estiver espalhada no chão, eu não vou conseguir tomar essa água. Eu preciso colocar ela num recipiente para eu conseguir tomar essa água e matar a minha sede. Então o amor, ele é algo muito complexo realmente. E a gente precisa das ordens, né? As ordens precedem o amor. Ou seja, eu preciso colocar esse amor em ordem. É mais importante eu colocar ele dentro da ordem e alinhar ele do que eu simplesmente sentir amor desordenadamente.
porque esse amor desordenado é o que vai me machucar depois. Esse amor desordenado, esse amor fora da ordem, é o que vai me causar emaranhamento muitas vezes, certo? Falando em água, deu sede, vou tomar uma água. Então, o amor e a dor. Por que a dor? Porque a dor é um sentimento também, sentimento primário, e ele é um sentimento muito ligado aos traumas emocionais de quando somos crianças. Por exemplo, uma criança, quando ela nasce, quando ela sai do ventre da mãe, ela sente dor, a dor daquela separação umbilical. É um tipo de dor já é um pequeno trauma que a criança sofre. É um trauma do qual a gente não consegue fugir, a gente não consegue escapar. Pode ser parto normal, pode ser cesariana. Cesariana causa um trauma ainda maior, porque a criança muitas vezes não está pronta, não está no seu momento de nascer. Mas enfim. E a criança, por exemplo, quando perde um dos pais ou quando se separa de um dos pais, ela sente dor, a dor da falta, a dor que vem também do medo de perder pai ou mãe. Então essa dor, ela é um sentimento primário. A dor e o amor são os sentimentos mais aqueles sentimentos mais primitivos, aqueles primeiros sentimentos que nós temos quando somos crianças, recém-nascidos. É o amor, principalmente o amor pelos nossos pais, e a dor quando a gente se separa deles. Então são esses os sentimentos que nós precisamos encarar, digamos assim, para buscar uma solução de um trauma pessoal, por exemplo. Por exemplo, se eu sou alguém que perdeu os meus pais, digamos, a minha mãe, quando eu tinha 2 anos de idade, digamos que ela faleceu num acidente ou por doença, alguma coisa assim. E esse amor que eu sentia por ela era muito forte. E por conta desse amor ser muito forte, eu senti dor quando eu a perdi. Um outro exemplo também, quando a criança ela é agredida pelos pais. Ela continua sentindo muito amor, mas junto com esse amor vem dor também. Porque aquele objeto, aquela pessoa que eu amo me agrediu, então é um sentimento duplo, é um sentimento de amor e dor. E os sentimentos secundários são os sentimentos que muitas vezes escondem esses dois sentimentos, que é amor e a dor. E entre os sentimentos secundários mais comuns, que mais nos afetam, estão raiva, ódio, rancor, culpa. A culpa é um sentimento secundário muito grande, porque a culpa geralmente ela é um sentimento que substitui a dor. Quando eu não me permito sentir dor, e a raiva também, ela substitui muito a dor, mas a culpa, quando eu não me permito sentir dor por aquilo que aconteceu, eu sinto culpa. Principalmente se for alguma coisa que eu causei. Eu sinto culpa. E a culpa faz com que eu não haja. O Hellinger fala muito que a culpa é um substitutivo da ação. Em vez de eu agir para compensar aquilo que eu fiz, eu fico me sentindo culpado e me martirizando. Então seria muito melhor, mas não mais fácil, eu sentir a dor por aquele ato que eu cometi. Por exemplo, se eu magoei a minha esposa e eu vi que eu a magoei e isso me causou uma dor, é mais fácil eu aceitar essa dor. Mais fácil não, melhor, mais fácil não é, né? Mas é melhor, é mais salutar eu aceitar essa dor, eu sentir essa dor, eu dizer para ela eu sinto muito, do que eu ficar mastigando aquela culpa dentro de mim. E a raiva também, ela é um sentimento que esconde muito a dor. E aqui eu dou um exemplo de um caso que eu atendi há algum tempo atrás. Uma cliente veio trazendo uma questão de relacionamento, ela não conseguia se relacionar, ela estava um certo tempo divorciada do marido, o casamento foi difícil para ela, e depois desse tempo ela não conseguiu se relacionar com mais ninguém. E durante a anamnese, a gente foi conversando e ela me revelou que ela tinha sofrido abuso quando era pequena. Um abuso sexual quando era pequena, tinha 7 anos de idade por aí. Então nós colocamos a constelação, nós fizemos com bonecos a constelação,
E nesse processo, nessa constelação apareceu, foi muito claro, que ela ainda tinha um vínculo com o abusador. Isso não significa que um vínculo é algo bom, né? Aqui na constelação, quem acompanha a constelação sabe que não tem julgamento, né? Vínculo é algo que se cria a partir de uma relação, seja ela julgada como positiva ou julgada como negativa. Se criou o vínculo. Por exemplo, eu sou casado com a Suzana, minha esposa, e nós temos um vínculo. Se um dia nós viermos a nos separar, a gente vai permanecer com esse vínculo, né? As pessoas que tiveram um relacionamento, pode ter sido um relacionamento de pouco tempo, eles criaram um vínculo, se desenvolve um vínculo aí, né? Então, essa relação abusiva também gera um vínculo. As pessoas ficam vinculadas uma a outra a nível anímico, a nível de alma, a nível de consciência, ou melhor, de inconsciente. E o que apareceu claramente nessa dinâmica com bonecos foi que ela ainda estava vinculada com essa pessoa, o abusador, digamos assim. E ela não estava disponível por conta desse vínculo para outros relacionamentos. Tanto é que o casamento que ela teve, que durou mais de 20 anos, foi um casamento julgado por abusivo, né? E o que se viu ali, né? Que ela tinha dois sentimentos secundários em relação a aquele abuso, aquele ato que aconteceu. Primeiro, a culpa. Inconscientemente ela se sentia culpada por aquilo que aconteceu, e isso acontece muito, de a criança e depois o adulto no seu inconsciente se sentir culpado por esse tipo de dinâmica de abuso, né? Como se fosse um sentimento de que eu dei causa àquilo. Mas isso é um sentimento, é uma impressão totalmente errônea da realidade. Porque a criança, ela é inocente, ela não dá causa, né? Ela pode estar por uma dinâmica inconsciente, algum emaranhamento até a serviço em relação a isso. Mas isso é um outro tema que a gente trata depois para não trazer muita polêmica para cá agora. Mas a questão é que a criança é inocente, ela não sabe o que ela está fazendo, mas muitas vezes ela se sente culpada por aquilo, né? Então ela primeiro se sentia culpada, né, pelo que aconteceu com ela, e por conta dessa culpa ela se martirizava e ela não se permitia ter relacionamentos saudáveis. E o segundo sentimento era a raiva, né, muito forte em relação a essa pessoa que cometeu esse abuso, né? Então, a frase sugerida nesse atendimento foi: ainda dói. Eu sinto a dor. Dói em mim. E fez muito sentido para ela dizer isso. E ela pôde liberar muita coisa quando ela disse, né? Ainda dói. Porque a dor é um sentimento que nós não queremos sentir. A raiva é um sentimento que faz com que nós remoemos, né, a dor, né, como aquele animal, aquela vaca, aquele boi, por exemplo, que fica ruminando a grama depois que come, né? Então, o sentimento de raiva é como eu estou ruminando aquela dor nunca vai deixar nunca vai se desprender de mim, porque eu não aceito ela. E é muito importante que a dor, principalmente a dor e o amor, nós aceitamos isso, nós integramos isso, nós aceitamos sim, eu senti dor, foi dolorido para mim, e ainda é dolorido para mim. Eu aceito essa dor. Ou amor, por exemplo, em muitos casos que nós vemos nas constelações, de supostos abandonos, né? Quando os pais do cliente ou da cliente se separam, quando o cliente tem uma tenridade, e geralmente essa separação ela é ocasionada ou gerada por alguma traição, alguma briga, alguma coisa assim. A criança compra a briga de um dos pais e ela não se permite então amar o outro pai, por exemplo. Se quando eu era criança a minha mãe traiu meu pai, por exemplo, eu compro a briga do meu... Se eu fico sabendo disso, se eu sei dessa dinâmica, eu compro a briga
digamos, né? Eu vou pro lado do pai e culpo a mãe. E isso faz com que eu não me permita amar a minha mãe. Ou quando meu pai, ele é muito agressivo comigo, né? Ele me bate quando eu sou pequeno, ou esse tipo de coisa. Ou ele bebe, chega embriagado em casa e agride a minha mãe, agride a mim. Às vezes a criança, ela ama, ela sente o amor, porque o amor pelos pais é algo inevitável, a gente sente isso. Por mais doído que foi a infância, a gente sente amor. Só que a gente não se permite, a gente não se permite sentir esse amor por culpa. Né? Como é que eu vou amar alguém que fez isso? Como é que eu vou amar alguém que me machucou, que machucou a minha mãe, que machucou meu pai? Então a gente esconde esse sentimento e coloca no lugar do amor, né? Digamos, em cima do amor, a raiva, o ressentimento. Então a gente, na constelação familiar, a gente trata de deixar os sentimentos secundários de lado e atuar com os sentimentos primários, ou seja, reconhecer o amor e reconhecer a dor, integrar eles. Aceitar que isso existe aqui dentro de mim, que essa dor existe dentro de mim, integrar ela aqui dentro. Isso não é fácil, mas é o caminho necessário para que a gente então consiga nos libertar dessa dor. Isso é algo muito interessante que a gente vê na prática da constelação familiar, que tudo aquilo que eu excluo permanece dentro de mim, mas tudo aquilo que eu integro, de integrar aqui dentro, que eu aceito, que eu tomo, ele vai se dissipando aqui dentro. Se eu aceito de coração aberto, aquele sentimento de dor ou aquele amor que eu negava, ele vai integrar o meu ser e vai fazer parte de mim. Isso eu não tinha muita ideia do que era, porque o Hellinger, né, eu costumo dizer que o Hellinger, na sua linguagem de alemão, né, de germânico reto, direto, às vezes ele dá um conceito, mas ele não explica o que tem a base do conceito. Então, buscando em literaturas que a gente sabe que o Hellinger também bebeu, né, por exemplo, o taoísmo, né, no livro Tao Te Ching, Tao Te Ching, né, que é o livro do taoísmo, que é a base do taoísmo, há uma passagem que diz que nós devemos aceitar a dor e o sofrimento e apenas observar esse sentimento de sofrimento ou de dor aqui dentro da gente, não nos identificarmos com ele, observarmos que ele existe aqui, em algum lugar dentro do nosso campo de energia, do nosso campo energético, mas sabemos que nós não somos o sofrimento. Isso que o Hellinger, né, fala, que a gente deve aceitar sim esse sentimento, essa dor, mas a gente deve apenas observar ele e não nos identificarmos com o sofrimento, porque a gente vê que quando a gente se identifica com o sofrimento, muitas vezes a gente se identifica com algo que não é nosso. Então, sentimentos primários são aqueles sentimentos, né, que são aqueles os primeiros que nós sentimos, né, quando somos pequenos na nossa infância. Geralmente amor e dor. Sentimentos secundários, que é culpa, ódio, raiva, muitas vezes a birra, né? Quando eu sou birrento, não quero aceitar algo, isso é um sentimento secundário. A gente não trabalha com isso na constelação familiar. Muitas vezes o cliente vem, né, emburrado, né, com um dos pais, né, ou com ambos os pais. E na representação no grupo, por exemplo, a gente coloca ele de frente para o pai e para a mãe, e ele não quer tomar o pai e a mãe. Ele está numa atitude arrogante, está numa atitude maior, superior, isso é um sentimento secundário que ele está tentando blindar aquele sentimento primário para não sentir uma dor profunda ou um amor profundo. Não tem que dizer para o pai ou para a mãe, por exemplo, né, pai, mãe, doeu em mim que isso aconteceu, que foi uma separação, uma agressão. Doeu em mim ver você sofrer muitas vezes, mas eu aceito isso e sinto agora essa dor dentro de mim. E eu também aceito o amor que eu sinto por você. É muito difícil muitas vezes a gente falar isso, né? E sentir isso, se permitir sentir isso, mas isso é preciso
para que a gente se libere desse sentimento, para que a gente apenas observe esse sentimento dentro da gente e deixe ele passar, né? Porque por mais que doa, uma hora essa dor ela vai passar. Essa dor ela vai, e a gente vai apenas observar, a gente apenas vai ver que ela um dia esteve ali ou continua ali, mas a gente não se identifica com ela. Bom, isso é um pouco de sentimento secundário, primário e secundário. Sentimentos adotados são aqueles sentimentos que vêm através de um emaranhado. Por exemplo, digamos que um homem ele tem muita raiva da esposa. Ele casa com a namorada, casa com a esposa e ele começa a sentir muita raiva dela. Um sentimento negativo, um sentimento ruim. Só que ele não sabe por que ele tem raiva. Então ele busca todo tipo de desculpa para alimentar aquilo, né? Forçar aquilo, porque hoje chegou muito tarde do trabalho, né? O que está acontecendo? No outro dia, eu não quero ir na casa dos teus pais, porque não sei o quê. Então tem uma raiva ali. Só que na verdade esse sentimento não é dele. Na verdade ele tomou esse sentimento, por exemplo, de um avô que ele foi traído pela esposa. Ou, digamos, de um ex-namorado da mãe, que foi deixado praticamente no altar para que a mãe então namorasse e depois casasse com o pai dele. Ou seja, são identificações, sentimentos que vêm de uma identificação com alguém do meu sistema. Que não é meu aquele sentimento. Então, eu transfiro aquele sentimento, né? Eu adoto aquele sentimento por conta de uma compensação sistêmica, por exemplo, no caso do, digamos, ex-namorado da minha mãe, né? Que ele foi abandonado por ela para que ela ficasse com meu pai. Isso é hipotético, tá? Eu acho que não tenho conhecimento de que isso aconteceu na minha família, só estou dando um exemplo, uma hipótese. Essa pessoa, né, esse ex-namorado da minha mãe, suposto, né, fictício ex-namorado da minha mãe, ele pertence ao sistema. Porque ele tem um vínculo, né, com a minha mãe. Como eu disse anteriormente, todos os relacionamentos que a gente tem nos criam um vínculo. E todos aqueles que pertencem ao sistema, eles merecem ser vistos sob pena de violar a lei do pertencimento. Então, digamos que o sofrimento desse ex-namorado da minha mãe não foi honrado, não foi visto. Essa perda que ele teve, que ele perdeu então a noiva, para que a minha família fosse formada, isso não foi honrado, ninguém viu isso na minha família. Então eu, inconscientemente, fico emaranhado com aquele destino, né? Eu costumo dizer, dentro do nosso inconsciente, a nossa criança interior, ela tem um álbum de família, ela tem um álbum de fotos da família e de todos aqueles que fazem parte, têm vinculação com a família. E digamos que o meu inconsciente uma hora olha para esse álbum e vê que, olha aqui, tem esse ex-namorado da mamãe que ele não foi honrado, que a perda dele não foi vista. Por amor a esse ente do meu sistema, eu vou fazer com que ele seja visto. Inconscientemente, então, eu me identifico com ele. E eu adoto os sentimentos dele em relação a uma mulher. E eu posso ter esse sentimento, então, em relação à minha esposa, né, que é o que a gente chama de dupla transferência. Eu transfiro para mim o sentimento, né, do ex, da minha mãe, e transfiro o objeto desse sentimento, que para ele era minha mãe, para mim é minha esposa. Ou eu também posso ter apenas uma transferência simples de eu transferir para mim esse sentimento e voltar ele também para o mesmo objeto, digamos assim, desse sentimento dele, que era minha mãe. Muitos dos conflitos entre pais e filhos, ou mães e filhos, e por aí vai, vêm de sentimentos adotados de ex-parceiros dos pais, né? Eu tomo aquela dor inconscientemente de alguém que faz parte do sistema e não foi honrado. Então isso é um sentimento adotado.
É um sentimento que não nasce de uma experiência pessoal minha, de um trauma pessoal meu. É um sentimento que nasce de um emaranhado, de uma fidelidade a alguém do meu sistema. Então eu tomo aquele sentimento, eu adoto aquele sentimento como se fosse meu, mas ele não tem nada a ver com nenhuma experiência minha pessoal. Os sentimentos secundários, geralmente, eles são sentimentos que nascem de uma experiência pessoal minha. Né? Um sentimento de abandono, de perda, de dor profunda. Né? E os sentimentos adotados, então, são sentimentos que, novamente, né, explicando para ficar bem claro, eu tomo de alguém que faz parte do meu sistema. E os metasentimentos? Os metasentimentos são sentimentos que nós, geralmente quem sente esses sentimentos são aquelas pessoas que estão no campo, né? Que estão no campo, por exemplo, o constelador, o facilitador de constelações. Quando ele tem uma percepção bastante apurada do campo, ele consegue sentir o que está sentindo o cliente, por exemplo. Né? Quem já fez constelação comigo, quem já trabalhou comigo sabe que antes das constelações a gente faz um centramento, a gente faz uma pequena meditação e eu faço uma ligação, né, com o cliente, com o constelado. E ali eu estou formando uma conexão com ele, né, que a gente chama também de rapport. Né? Para quem conhece um pouco de programação neurolinguística e hipnose, a gente chama de rapport, que é essa conexão. Eu estou conectado junto com o cliente, com a pessoa com quem eu vou trabalhar. E durante esse exercício de rapport, essa conexão, apurando bem a minha percepção, eu consigo sentir aquilo que o cliente está sentindo. Isso não é um sentimento que eu estou adotando, é um meta-sentimento, porque eu continuo sabendo que eu sou o Gustavo, que aquele sentimento não é meu. É como se eu saísse, né, digamos, do corpo, né, e tivesse uma visão maior de tudo, e eu consigo captar os sentimentos dos representantes do cliente. Por isso que ele é meta, ele é algo que está acima, ele é algo que está num nível superior. É uma percepção que está num nível um pouco superior. E quando a gente facilita constelações familiares, a partir da nossa percepção do nosso espaço vazio, que é o lugar, digamos, interno, do qual vem as frases de solução, né, um passo, né, algum insight, né, de colocar um representante de alguém que ainda não apareceu na constelação. A partir desse espaço vazio, então, nós conseguimos captar esses metasentimentos. Então, o metasentimento é algo que vem a serviço. Geralmente, o facilitador de constelação familiar, às vezes também os próprios representantes, eles estão cientes, né? Eu costumo dizer que o representante, ele não tem nenhuma questão de receber espíritos. Ele fica 100% ciente do corpo dele. A gente precisa que o representante fique 100% ciente do corpo dele para que ele dê feedbacks para a gente durante a constelação. Então, ele pode ter também metasentimentos. Estar ciente, poxa, eu sou o Gustavo aqui, estou numa constelação e estou sentindo algo que não é meu. Né? No atendimento individual, o cliente tem também metasentimentos. Quando ele encosta, ele toca no boneco, na âncora, e diz, poxa, esse personagem aqui está sentindo tal, tal, tal e tal. Isso é um metasentimento também. Não é um sentimento dele, é algo que ele percebe a partir do campo mórfico que está aberto, né? Do campo anímico ou da alma familiar. Certo? Então, sentimento primário, sentimento secundário, sentimentos adotados e metasentimentos. Acho que ficou bem claro, né? Bom, a historinha que eu gostaria de contar para vocês, né, é uma história que, na verdade, é uma percepção que eu tive há pouco tempo atrás, a partir de uma experiência não muito bacana que eu tive lá quando eu tinha uns 18 anos. Quando eu tinha uns 18 anos de idade, eu resolvi entrar em academia. Né? Dá pra ver que eu não fiquei muito tempo. Academia de musculação, né, e tal. E a academia que eu fui fazer era no centro de Porto Alegre, né, que eu fui treinar. Primeira, eu bem magrinho na época, né, entrei na academia, aqueles caras mais fortinhos e tal, e eu, né, não estava me sentindo muito à vontade
Logo na área de treinos da academia tinha um quadro bem grande com a foto de um cara bem musculoso, né, um halterofilista, um fisiculturista, com a frase em inglês: "No pain, no gain". O que no pain, no gain significa, né, em tradução? Sem dor, sem ganho. E eu descobri que era realmente assim, né, sem dor, sem ganho, porque a força que a gente tem que fazer para ganhar uma massa muscular não é brincadeira, né? Quem treina e quem faz academia sabe. E eu na época, claro, não queria muito sentir dor e larguei rapidinho, né? Acho que durou 6 meses a minha aventura de academia. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Poxa, sem dor, sem ganho, olha só os caras meio maluco, né? Tem que sentir dor para ganhar alguma coisa. Enfim, passou-se o tempo, né? Mais de 10 anos, foi lá o Gustavo, depois de enfrentar algumas barras pesadas na vida, entrar nesse negócio de constelação familiar. E para quem já se colocou no processo, quem já foi constelado ou quem já participou de constelação familiar sabe que tem sentimentos densos, né? Como a gente acabou de falar dos tipos de sentimentos, a gente trata muito dos sentimentos primários, que é amor, amor intenso e dor intensa na constelação. E a gente vai descobrindo, né, conforme a gente vai se colocando no processo, que realmente sem dor, sem ganho. Se eu não me permito sentir essa dor, esse sentimento primário que é a dor, né, reconhecer que algo não foi bacana na minha vida, que algo não foi aquilo que eu queria na minha vida, que doeu, que realmente eu senti aquilo e que aquela dor faz parte de mim agora, eu não vou conseguir evoluir. Eu vou ficar negando a dor. E geralmente quando eu nego a dor, né, me vem um sentimento e um comportamento de querer colocar a culpa nos outros, de sempre culpar os outros por tudo. Claro, muitas vezes um sentimento, como eu dei o exemplo, né, da cliente que ela tinha sofrido um abuso, né, na, na infância, não foi culpa dela. Ela não queria, pelo menos conscientemente, passar por aquilo. Mas aconteceu. É um fato que a gente não pode mais negar. Então, quando eu me nego a sentir essa dor por uma perda, por uma separação, por um trauma, eu vou ficar sempre, sempre na negação. E eu vou sempre colocar, né, transferir esse meu sentimento, essa minha dor para outra pessoa. Então eu vou sempre querer que alguém carregue essa dor por mim. Eu vou estar sempre então querendo achar um culpado para todas as minhas dores. Então quando a gente se permite sentir um pouco, né, dessa dor, se permite integrar essa dor aqui dentro, de dizer foi difícil, né, doeu, eu sinto isso, a gente pode crescer, a gente pode reconhecer o nosso destino, crescer com esse nosso destino difícil, que o Hellinger fala, né, um destino especial, e adquirir uma força especial. Não é, claro, algo que a gente vai buscar, né? Poxa, para eu ter uma força especial eu tenho que sofrer alguma coisa na minha vida. Não é algo que eu vá buscar. Mas quando a gente aceita a vida como ela é e a gente se dispõe a também sentir as dores da vida, a gente cresce. Eu gosto de dar o exemplo sempre, né, de uma cliente também. Eu estava num grupo de constelações e a gente estava numa rodada de conversa antes de começar o trabalho. E uma participante do grupo disse: Poxa, Gustavo, olha só, a minha avó, ela teve 12 filhos. Eu olho para minha avó e eu tenho muita pena da minha avó, coitadinha da minha avó. 12 filhos. Deve ter sofrido muito. Eu não quero ter 12 filhos e passar pelo que ela passou. Na hora me veio um pensamento: poxa, coitadinha nada. Essa mulher
criou 12 filhos. Isso, vamos colocar aí, pelo menos uns 60 anos atrás. É uma pessoa de muita força, é uma pessoa de muita garra, é uma pessoa que tomou a vida e fez aquilo que a vida, né, demandava dela. E eu disse então, né, para a cliente, poxa, pensa pelo outro lado, né, que bom seria se tu tivesse a força da tua avó, que num tempo muito difícil lá no interior, conseguiu criar 12 filhos. Isso tem força, isso tem peso. Então, pessoas que têm destinos difíceis, elas têm um peso específico da alma, como diz o Hellinger, né? O peso específico da alma é uma definição dele. Um peso específico da alma é diferente. Quando nós falamos com pessoas de mais idade, por exemplo, pessoas que viveram muito, que batalharam muito, que conseguiram vencer na vida, né? E o vencer na vida, para mim, eu sempre digo, né? A pessoa que conseguiu criar um filho, a pessoa que conseguiu se sustentar sozinha, que construiu uma casa, é uma pessoa que tem sucesso na vida. Para mim, é uma pessoa que já tem sucesso na vida, é uma pessoa que eu reverencio. Todo pai, toda mãe, para mim, é uma pessoa que eu reverencio. Porque para colocar uma vida no mundo, né, para passar adiante a vida, independentemente do que fez ou como fez, merece sim a minha reverência especial. Então, são pessoas que, quando a gente fala com essas pessoas mais velhas, as pessoas que passaram por alguma barra difícil, eu pelo menos, eu tenho aquela impressão, né? Agora eu vou ficar só quietinho, só vou aprender, né? Só vou tomar o conhecimento de alguém que tem muito mais experiência na vida do que eu. Então, né, através dos meus processos, que foram muito doloridos na constelação familiar, do meu crescimento pessoal, que também não foi fácil, né? Eu estar aqui agora, poder estar na beira-mar de Tramandaí numa segunda-feira, quando em Porto Alegre está beirando 40 graus, eu poder sair 4 horas da tarde, ir na praia, tomar um banho, tranquilo. Conseguir esse meu objetivo pessoal, não foi barbado, né? Agora eu estou curtindo. Mas não é um mar de flores, né? E a gente tem que encarar a vida do jeito que ela é. E às vezes dói encarar a vida. E a gente tem que colocar essa dor aqui dentro, olhar essa dor e dizer, vamos junto, né? Você faz parte, você pertence também. E assim a gente cresce. Assim eu cresci. E assim eu vejo que as pessoas que tiveram sucesso na vida, e aí eu pego exemplos, né? Como meus avós, os meus pais, né? Pessoas que construíram coisas importantes na vida deles, eles também passaram por momentos de dor. E isso é importante. Então, realmente, eu vi que aquela frase naquela parede daquela academia, escrita, sem dor, sem ganho, é verdade. A gente não passa pela vida sem ter alguma dor, sem integrar essa dor dentro da gente. Então, realmente, sem dor, sem ganho. Oi, Sil, tudo bem? Silvânia, grande amiga aqui de Tramandaí, também com a gente. Muito obrigado por vir. Ver que tem mais pessoas participando da live também. Se tiverem algum comentário, alguma pergunta para fazer, né, alguma contribuição, fiquem à vontade. Já caiu a noite aqui em Tramandaí. Uma noite agradável, tem um vento bacana. Então, essas eram as reflexões que eu gostaria de trazer para o dia de hoje. E lembrando agora então a nossa agenda. Excepcionalmente, né, de última hora, eu vou essa semana na quarta e na quinta estarei em Santa Cruz do Sul para atendimentos individuais de constelação familiar. A gente tem ainda alguns horários nesses 2 dias, durante o dia. Vai ser no Centro de Terapias Chinesas Integrativas, da minha amiga Lisane, lá em Santa Cruz do Sul. Vamos atender constelação familiar. Então, se tiver interesse, pode comentar aqui no vídeo ou mandar um WhatsApp, né, para a gente marcar o horário. Né, dias 11 e 12 de dezembro agora, ou seja, quarta e quinta, atendimentos individuais em Santa Cruz do Sul. Não vai ter grupo, tá? Atendimento individual só. Dia 13, sexta-feira que vem agora dessa semana,
em Osório. A gente vai ter uma palestra solidária sobre constelação familiar, entrada em um quilo de alimento. Nós temos vagas ainda também. É só falar comigo, mandar um comentário aqui no vídeo ou um WhatsApp para mim, pra gente ter esse bate-papo bacana em Osório sobre constelação familiar, certo? Dia 21 de dezembro, no sábado, sem ser nesse sábado, no próximo, eu vou estar em Novo Hamburgo, com um grupo de constelação familiar, às 9 horas da manhã, cedinho. Ainda temos uma vaga para constelar e algumas vagas para representar, então é bom se agilizar, porque as vagas estão acabando. Também é só comentar aqui o vídeo ou mandar um WhatsApp para mim. Meu WhatsApp é 51993499860, 51993499860, para a gente estarmos juntos nesse final de ano, final de 2019, preparar 2020, quem sabe limpar essas nhacas que vêm, né, do nosso sistema, né, limpar essas fidelidades, essas crenças limitantes, e aí com muito amor e muita honra. Sempre digo, né, se a gente é arrogante, quer se livrar dos nossos padrões, do nosso sistema familiar, a gente vai acabar repetindo eles e não vai ser tão legal. Mas a postura, né, o pulo do gato da constelação familiar, o clique da constelação familiar é olhar para tudo isso e dizer um sim para tudo que foi, eu integrar dentro de mim, né, dizer um ok, né, foi assim, eu honro, eu respeito o jeito que foi, eu respeito porque aqueles que vieram antes da gente, como eu disse agora há pouco, né, citei o exemplo dos meus pais, dos meus avós, que batalharam muito para que a gente estivesse aqui. Então, muitas vezes a gente reclama deles, porque é retrógrado, porque é clichê, porque é brega, porque é antiquado, mas eles fizeram o que eles tinham de melhor com o que eles tinham nas mãos. Né? Eles fizeram o melhor com o que eles tinham nas mãos. E graças a eles serem antiquados, eles serem bregas, eles serem retrógrados, qualquer outra coisa que você acha que os seus pais ou seus antepassados são, você está aqui. Você é quem você é. E eu duvido que alguém gostaria de ser alguém diferente do que aquilo que é. Ter todas as potencialidades que tem. Então esse é o pulo do gato, né? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar nesse final de programa. Né? Vamos honrar mais a nossa ancestralidade e agradecer por tudo aquilo que eles passaram para que a gente estivesse aqui. E agora a gente se permite talvez fazer um pouquinho diferente deles, fazer do nosso jeito, com muita honra e muito carinho, muito amor àqueles que vieram antes. Certo, pessoal? Bom, se não tivermos perguntas ou comentários por enquanto, já estamos chegando aí a 1 hora de live quase, 1 hora de programa. Vamos encerrar por hoje, né? Aproveitar essa noite agradável que está aqui no litoral, para quem sabe tomar um mate e curtir, né? Então, pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estarem com a gente hoje. Se você quer compartilhar com amigos, né, esse conteúdo, se você acha que é importante para você e para os seus amigos, é só compartilhar aqui embaixo. Essa live vai ficar gravada no meu Facebook, vai ficar também no meu YouTube, eu vou passar ela daqui a pouquinho para o meu YouTube, para que todos possam ver, possam ter acesso, certo? Muito obrigado, pessoal. Fiquem de olho nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, para terem aí novidades da nossa agenda de final de ano e também para 2020. Tem muita novidade, muita coisa bacana vindo por aí. A gente está firmando algumas parcerias bem bacanas aqui no litoral, também em Porto Alegre. Se preparem, 2020, né? Muita constelação, muita expansão de consciência, muita transformação, né? Vamos juntos nesse movimento muito bonito, certo? Obrigado, pessoal. Boa noite, boa semana e tudo de bom. Até mais.